E ainda Paulo vai falar algo que traz muita controvérsia, né? Dentro do meio cristão, ainda muitas vezes machista, ainda muitas vezes com uma visão muito limitada das coisas. Aqui no capítulo 14 de Coríntios, no versículo 34, Paulo diz: as mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja, não é apropriado que falem, devem ser submissas como diz a lei. E aqui Paulo ele está dizendo o seguinte: olha, há uma lei sobre nós. Uma lei que mulheres não podem falar em público, uma lei que mulheres não podem se expressar em público dentro da igreja. Então, vamos obedecer essa lei. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês: essa lei ela não está sobre a nossa vida. É uma lei momentânea, é uma lei daquele momento, daquela época, tá certo? Essa é a lei, nós estamos debaixo dessa lei. Nós não vivemos essa lei mais. E Paulo ele deixa tão claro que a mulher ela tem o que dizer, que ela vai receber de Deus sim, mas que em muitos momentos, por conta das regras, seria melhor que ela obedecesse às regras. Por quê? Porque Deus vai nos usar, mas se nós estivermos totalmente fora do momento, isso vai se perder. Por exemplo, hoje eu sou bispa e na minha igreja nós não temos uso e costumes. Mas se um dia alguém me convidar para levar uma palavra a uma igreja que tem usos e costumes, eu vou respeitar. Eu não vou levar os meus colares e também não vou usar as minhas calças. Eu vou respeitar o ambiente. Era isso que Paulo estava dizendo. Vamos respeitar um ambiente social que está criado aqui. Mas ela deve fazê-la ao marido, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Não é apropriado por quê? Por conta dessa lei, por conta dessa situação, desse rigor social da época. E ele ainda diz o seguinte: vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Ou seja, você acha que a palavra de Deus está dentro do comando de vocês? Não está. Acaso são os únicos os quais ela foi entregue? Não foram. Ou seja, Deus vai usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas nós precisamos aprender a reconhecer que, assim como Paulo, ele falou assim: eu me fiz gentil com os gentios, me fiz judeu com os judeus, para que eu pudesse ganhar a todos. Então vai haver momentos que a gente precisa observar a nossa realidade ao lugar e ser o maior instrumento afinado possível, o melhor tipo de afinação possível da nossa vida, do nosso comportamento, para alcançar as pessoas. Naquele momento, seria então que as mulheres, mesmo recebendo revelações do Senhor, não falassem dentro da igreja por conta daquele costume, daquela lei. Na verdade não era nem um costume, era uma lei daquele momento. E ali diz o seguinte: portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Que nós possamos trazer na nossa vida um rigor de servir a Deus com bastante decência e bastante ordem. Onde nós estivermos, como nós estivermos fazendo, que nunca seja feito de qualquer maneira, que nunca seja feito, sabe, sem uma ordem, sem um temor, sem um tremor, sem um objetivo, sem uma intenção, que seria ganhar o máximo possível de pessoas para Cristo. Hoje eu termino essa reflexão com você, mas eu te convido, vem ser rema com a gente, vamos continuar essa leitura juntos. Que Deus te abençoe.